A paz esteja com todos, nós estamos aqui para mais uma capacitação. Lembrando, né, que essa capacitação do mês de outubro, nós vamos estar revisando algumas aulas que já foi dado na capacitação de março. Então eu estou aqui apenas para relembrar algumas coisas que ficou combinado entre nós, tá bom? Então nós vamos começar aqui a nossa capacitação de crianças. E para me auxiliar nesta aula, nessa capacitação, eu trouxe um amigo muito importante, o Juninho. Vem aqui, Juninho. Oi, tia Flávia! Oi, Juninho, tudo bem com você? Tudo bem? Ai, vamos arrumar aqui, né? Isso! Dá uma forcinha pra mim. Isso! Então, ó, nós estamos trabalhando, né? A revista das narrativas bíblicas, estamos fazendo o Velho Testamento e nós já estamos na aula 5. Então, nós vamos fazer a revisão da aula 5, 6 e 7, tá? E sempre lembrando, né, que tudo que é falado na escola bíblica está na Bíblia. Então é sempre bom reforçar, mostrar para as crianças, lerem um versículo bíblico e falar que todas as histórias que nós contamos, ela está na Bíblia. Isso daí é sempre bom ressaltar, tá bom? E olha lá, então vamos ver como que vai ficar, né, o nosso calendário, como que vai ficar as nossas aulas. Então, ó, dia 11/10 é a aula 5, que nós vamos falar sobre Davi. No dia 18/10 é a aula número 6, que é de Salomão. E no dia 25/10 é a aula 7, que vai falar sobre o reino. O reino foi dividido. Opa, deu uma enroscadinha aí, mas tudo bem. Que o reino foi dividido. Então, o mês de outubro nós vamos falar sobre essas 5 temáticas, tá bom? Então, nós vamos agora aqui, né, como eu já falei, né, que a aula número 5 é a de Davi, eu vou estar dividindo em 3 vídeos, para ficar mais fácil para vocês, os professores, acharem. Então, eu farei, esse primeiro vídeo vai ser da aula 5, depois eu vou fazer uma nova gravação, que vai ser a aula 6, que vai ser sobre Salomão, e um outro vídeo, que vai ser a aula 7, sobre o reino dividido. Então, vai ficar fácil para você, professor, achar, né, o vídeo da aula, né, que você vai ministrar. Tá? Lembrando que são sugestões. Eu apenas dou sugestões para vocês e vocês trabalhem na capela de vocês conforme o Espírito Santo conduzir, ok? Então agora nós vamos começar a aula 5. Eu vou dar aqui uma leve explicação, né, sobre o rei Davi, sobre Davi, quem foi Davi, tá? Então Davi, ele foi um rei e a sua expressão máxima da figura monarca, então ele era a figura máxima, né, monarca em Israel, pois a partir dele todos os demais reis terão seus governos julgados. Então Davi, ele é considerado o melhor rei. É conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A vida, por que ele era um homem considerado segundo o coração de Deus? Você sabe, Juninho? Porque ele era obediente a Deus. Isso mesmo. Ele era um homem, né, obediente a Deus. E o seu coração estava em Deus. Então, tudo que ele fazia estava no centro da vontade de Deus. Por isso que ele era um homem considerado, né, segundo o coração de Deus. Isso. A maioria dos salmos foi escrito por Davi. Foi. Então, são algumas curiosidades aqui que nós trazemos para você, professor, tá? Então, Davi foi um homem de fé. Ele foi esquecido pelo pai na vista do profeta Samuel. Você lembra, Juninho, que quando o profeta Samuel chega, né, na casa de Jessé, porque ele ia ungir um rei, Jessé, ele chama todos os filhos e esquece de Davi? Eu sabia.
Pois é, mas Deus não se esqueceu não, né? Deus falou que estava faltando um filho, que era para esperar ele chegar, que enquanto esse filho não se chegasse, não se sentariam à mesa. Olha como isso é importante. Deus não se esquece de nenhum filho. Perseguido por Saul, pelos inimigos e pelo seu próprio filho Absalão. Então, olha só. Então, Davi foi perseguido pelos inimigos e ainda pelo seu próprio filho. Ele cometeu erros graves que custou a sua família e a guerra em sua própria casa. Então ele cometeu erros, igual todos, né? Todos nós cometemos erros. Mas Davi, ele teve a humildade e ele se arrependeu. Isso faz com que Davi seja um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele se arrepende dos seus pecados. Terminou bem a sua carreira, comparado o reinado de Saul, pois ele teve um arrependimento genuíno de seus pecados. Então, olha lá, Saul, ele fez muitas coisas erradas, mas ele não se arrependeu dos erros dele. Diferente de Davi. Por isso que o reinado de Davi foi muito bem sucedido. Então, agora nós vamos começar a nossa aula, tá? Então, para a nossa aula sobre Davi, eu trouxe um tema que é muito atual, né? No nosso meio hoje, que é o bullying. Você sabe o que é bullying, Juninho? Bullying? É. Bullying de fazer café? Não é o bullying de café. Não é. O bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão. Você sabe o que é atos de agressão? É brigar, né? Briga. É briga, mas que tipo de briga? Brigar de dar tapa. Ai, será que quando a gente fala em atos de agressão é só quando sai no tapa, só quando briga assim? Não, Eu acho que é. não é. Todo tipo de agressão, olha, você xingar um amigo é uma agressão. É. Você falar coisas feias pra outra pessoa é uma agressão. Sabia? Eu não sabia, não. Oh, se você olhar pra mim e você falar pra mim que eu sou feia, é uma agressão. É verdade? Verdade, eu não vou gostar, eu vou ficar triste, porque você tá falando que eu sou feia. Não, você não é feia, não. Ai, obrigada, Juliana. Então, atos de agressão não é somente bater. São palavras mal faladas, são brincadeiras feitas de mau gosto. Tudo isso daí são agressão. E normalmente uma pessoa, quando ela sofre um tipo de agressão, ela pode até ficar quietinha. E muitas vezes ela não gosta. E isso acontece bastante nas escolas, na rua. Sabia que até dentro da igreja, entre alguns amiguinhos? Meu amiguinho chama de dentus. Ah, então isso é feio. E você gosta? Isso daí é bullying? Isso é bullying. Você gosta? Eu não. Então, você não gosta, então isso é errado. E aí nós temos que conversar e explicar para as crianças que esse ato de machucar o próximo com palavras que machucam o coração, isso é errado. Então nós vamos aproveitar, né, essa aula falando de Davi e Golias para falar sobre bullying. Então, olha, eu vou fazer aqui como se eu estivesse trabalhando com as crianças, aproveitando o Juninho aqui, né, Juninho? Então, ó, Davi, ele era um pastor de ovelha. Esse aqui, ó, é o cajado de Davi, viu? Cajado? É um cajado. O cajado serve pra quê, você sabe? Para orientar as ovelhas, para chamar as ovelhas. Então, ele era feito... Eu ia falar que era para bater nas ovelhas. Não. Então, isso daqui, ele usava para chamar as ovelhas. Então, se alguma ovelha ia para perto de algum precipício que a ovelha ia cair, ele puxava a ovelha para perto dele. Entendeu? Entendi. Isso.
Então, Davi, ele era um pastor de ovelha, diferente dos irmãos dele, porque os irmãos deles serviam todos no exército, sabe? Saul não era o rei? O rei tinha um exército. Então, os irmãos de Davi serviam todos no exército. E um dia, o pai de Davi, você lembra como chamava o pai de Davi? Samuel? Não, era o Jessé. Jessé? Isso. Jessé chamou Davi e falou para ele... Samuel era o profeta, né? Isso, Samuel era o profeta. Jessé chamou Davi e falou para ele: Davi, olha, eu preparei uma cesta cheia de pães, de queijo, e eu quero que você leve lá para os seus irmãos, porque eles estão na guerra e eles devem estar com fome, né? Então você... Deu até fome em mim também. Deu até fome em você? Então você vai levar essa cesta para os seus irmãos, porque eles estão enfrentando uma guerra. Nossa, imagina! Então Davi saiu com a cesta dele lá, né, e foi levar para os irmãos. No caminho, ele ficou sabendo, né? Ao chegar lá, ele ficou sabendo que havia um gigante filisteu. Um gigante de aproximadamente 3 metros. Nossa, acabou comigo então. Muito grande, não é? É, muito grande. Muito grande. E você não Ele sabe... foi levar a comida pro gigante? Não, ele foi levar comida para os irmãos. Não. E quando ele chegou lá perto, ele viu que esse filisteu, que chamava Golias, estava enfrentando o exército. Enfrentando o exército, falando assim: quero ver se existe aqui algum homem que seja capaz de me desafiar. E você não sabe. Como que é? Os homens do exército estavam todos com medo. Ninguém queria desafiar ele. E ele estava lá se gabando, se achando. Assim, eu quero ver se aqui realmente é o exército de Deus vivo, que tanto falam, falando coisas horrorosas. Davi, quando chegou e viu isso, Davi ficou inconformado. Porque não era o exército que estava ali de Saul, era o exército de Deus. E a gente aprende na palavra que a gente não pode ter medo, não é verdade? É verdade, Tefado. Aí ele chegou no rei Saul e falou para o rei Saul: quem é esse aí que está enfrentando o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Aí Saul falou assim: ele é o Golias, ele é o temente Golias. Ele é muito grande, todo mundo tem medo dele. Aí ele falou assim: mas eu vou enfrentar o Golias. Tá louco, tá doido. Foi exatamente isso que Saul pensou. Falou assim: menino, você não tá pensando direito, não. Você viu o tamanho daquele gigante? Você viu como ele é grande e você é pequeno? Ai, e outra, você não é do exército, você não é forte. Como que você vai pra lutar com ele? Aí Davi falou assim pra ele: você que pensa que eu não sou forte? Você sabia que eu sou um pastor de ovelha? E como eu sou um pastor de ovelhas, eu cuido das ovelhas de meu pai no pasto. E teve um dia que eu enfrentei um urso. Um urso. Eu briguei com aquele urso até que eu matei ele porque ele estava querendo pegar as ovelhas do meu pai. Nossa. E não foi só um urso, não. Matei também um leão. Um leão? Um leão, era um leão muito bravo, muito forte, muito veloz. E eu matei. Esse Davi era muito valente, né? Muito valente. Mas não era porque ele era um homem alto, forte, robusto, igual o Golias. Sabe por que ele era assim? Não. Porque Deus estava com ele. Ah, sim. E ele sempre clamava a Deus. Então Deus ajudava ele em tudo que ele precisava. Então, quando ele falou tudo isso daí para o rei Saul ficou admirado. Ele falou assim: nossa, se você conseguiu sozinho matar um leão e um urso, com certeza você vai conseguir matar o Golias. Você vai conseguir vencer essa guerra por mim. Então, Davi, com o seu cajado, foi no monte, né? Porque estava
De um lado estava Golias e do outro lado estava Davi. Quando Golias viu aquele menino chegando, já vou falar para vocês quais eram as armas que Davi estava, viu? Quando Golias viu aquele menino chegando, Golias olhou para o menino e Davi olhou para Golias. Agora vamos pensar. Davi era pequenininho, não era? Sim. Então, vamos imaginar. E Golias era grande. Então, vamos imaginar. Olha o tamanho do pé de Golias. Nossa. Grande, né? Muito e olha grande. o tamanho do pé de Davi. Coitado. Tá pequenininho, né? Muito pequeno. Olha o tamanho da mão de Golias. Meu Deus. Olha o tamanhozinho da mão de Davi. E não era só isso, viu? Você sabe que o rei Saul tentou até colocar as armaduras, dar uma lança, uma espada para Davi. Mas Davi falou assim que não dava certo, que ele não estava se sentindo bem com aquilo ali. Que ele somente queria ir lá para lutar com o Golias, levando o seu cajado, levando 5 pedras. 5 pedras? 5 pedras e o seu alfajore. Alfajore? Isso, o alfajore era como se fosse uma bolsa, né? E aí você vai ver só, ele vai colocar uma pedrinha aqui dentro da bolsa e ele vai vencer Golias. É. E sabe o que é que Golias estava? Quais eram as armas de Golias? Não. Era uma espada. Uma espada que eu tava usando? Uma espada e tinha também uma lança. Uma espada e uma lança. Davi, cajado e pedra. Cajado e pedra. O que será que vai acontecer, Juninho? Aí eu sei que Davi matou o Golias, né? Ai, Que minha mãe já contou essa história da Bíblia pra mim. então vamos ver como foi que isso aconteceu? Sim. Quando Golias viu que Davi estava chegando com um cajado que parecia um pedaço de pau, né? Uhum. E as pedras, Golias olhou para Davi e falou assim: por um acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim com pedaços de pau e pedra? Acha? Davi olhou assim para ele e falou assim para ele: não serei eu que ficarei com medo de você pelas suas afrontas, pois eu não estou sozinho, eu estou com o Deus vivo e é Ele que vai vencer por mim. Davi pegou apenas uma pedra, colocou dentro do seu alfajore. Aí ele girou, 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 girou e pum! Bateu na testa, bem no meio da testa do Golias. E Golias caiu. Rachou a cabeçona dele. Rachou a cabeçona e ele caiu. Aí Davi foi lá, pegou a espada, que era de quem? De Golias. De Golias. E cortou a cabeça de Golias fora. Bem feito. Pois é. Desafiou o nosso Deus, né? Desafiou o nosso Deus. Desafiou o nosso Deus. Falou que Davi ele era pequenininho, que ele não tinha armas para estar lutando. Não é? Ele falou tanta coisa feia para Davi, não foi? Foi. Quis colocar medo em Davi. Igualzinho ele colocou medo nos filisteus. E não deu certo. Nos filisteus não, né? No povo de Israel. Tu falei errado aí, hein, Juninho? Podia ter corrigido, hein, Juninho? E aí, gente, olha só.
Quanta coisa que a gente consegue trabalhar com as nossas crianças, mostrando o que é certo, o que é errado, que é errado fazer bullying com as crianças, pois as crianças não devem ter medo, a criança não deve ter vergonha do jeito que ela é. Ela pode ser pequenininha, ela pode ser grande, ela pode ter os dentinhos grandinhos igual o do Juninho, ela pode ser fortinha igual a tia Flávia. Não tem que ter vergonha, sabe por quê? Porque Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Porque foi Ele que nos criou. Não é verdade? Nós temos que ser felizes do jeito que nós somos. Eu sou feliz. Você é feliz? Ah, eu também sou. Então, meninas, essa daqui é a aula 5, onde nós revisamos algumas coisas, alguns pontos, né? E fica como sugestão para vocês. Até o próximo vídeo.